É uma alegria estar aqui no 10º encontro sobre a pedagogia das virtudes, que é um evento que foi idealizado pelo nosso querido irmão Ulisses Riedel. A história de eu participar aqui eu acho interessante. Eu estava lá na Califórnia, num evento da Sociedade Teosófica, num lugar maravilhoso, onde existem retiros, encontros, em Crotona, e a Noemi, que é professora da Unipaz, me convidou para participar. E durante as minhas 2 últimas meditações, parece que uma vozinha me falou uma série de coisas que eu resolvi compartilhar com vocês aqui. Parece que existe uma voz que fala no silêncio. Eu acho que o Antônio conhece muito bem, uma pessoa que consegue ficar não só um dia, mas 3 anos em silêncio, deve ter ouvido essa voz interior. E essa voz interior me falou: quais são as perguntas fundamentais do ser humano? O que estou fazendo nessa terra? De onde eu venho, para onde eu vou? E a teosofia nos dá respostas muito diretas e muito verdadeiras, colhidas da sabedoria que está nas religiões, está nas ciências, está nas filosofias, mas que eu queria novamente trazer à nossa lembrança. Quem realmente somos nós? A teosofia diz que nós somos uma centelha divina. Nós somos um raio do divino Deus, que você pode chamar de Deus, Logos, Alá, Elohim, você pode chamar de Pan, você pode chamar pelo nome que quiser. Mas nós somos uma centelha divina. Isso significa que nós participamos de uma coisa chamada unidade da vida. Olha só que coisa importante. Essa unidade da vida habita o centro de cada ser, meu e você. Diz a sabedoria divina, o ocultismo prático, que ela tem o centro em todos os lugares e a circunferência em parte alguma. O que nos dá a noção que tudo é divino, como diz a música, tudo é maravilhoso. Ou seja, nós participamos dessa divindade, só que nos esquecemos disso. Uma criança, quando nasce, é linda. Ela, quando dorme, parece um Buda sorrindo. Se vocês não conheceram Buda, olhem uma criança recém-nascida e vocês vão imaginar o que é a serenidade de um Buda. Mas essa criança começa a se desenvolver. E precisa desenvolver aquilo que chamamos persona, personalidade, que no teatro grego é por onde o som passa. E ela cria vontades. E a psicologia diz que essa criança se torna perversa. Ela tem vontade, isso é meu, eu não vou te dar o meu brinquedo, eu não quero ir para lá, eu não quero ir para cá. Ela começa a desenvolver gostos e aversões. Ela começa a ficar egoísta. Mas, desenvolvendo as suas emoções e o pensamento, ela se torna um adolescente. E a mente dela tem a memória do gosto e quer repetir aquele gosto. E muitas vezes os jovens se desenvolvem com drogas, porque dão muito prazer. Mas por que nós nos esquecemos da nossa divina herança? Que é a divindade, que é a centelha divina. Porque nós nos envolvemos no mundo. Nós somos como aquele mergulhador que desenvolve uma série de veículos para atuar na profundidade. Mas, de repente, a gente acha que a gente é aquele cilindro de ar comprimido, que a gente é aquela máscara, que a gente é aquele snorkel, que a gente é aquele pé de pato. Isso é muito fácil da gente ver. Quando a gente está num carro e alguém bate em mim, você fala, você bateu em mim. Na verdade, bateu no carro, que é um veículo transitório da minha personalidade. Eu falo, você bateu em mim. E a psicologia diz que aquilo é uma prótese da personalidade, mas o nosso eu se identifica com a personalidade. E essa personalidade é algo que veio buscar experiências, buscar transformações para essa centelha divina que realmente nós somos. E que o outro também é. E por isso nós desenvolvemos uma inter-relação entre tudo e todas as coisas, porque nós estamos ligados, apesar de corpos diferentes, a cada um de nós. E como se fosse um corpo que tem essa unidade, nós somos uma célula, ou a ponta de um dedinho.
e a gente quer ir em relação ao mundo, mas se essa célula perde a consciência de que ela faz parte do conjunto, ela vai querer comida só para si, ela vai querer a alimentação só para si, ela vai querer só o bem-estar para si, vai brigar com as outras células e vai se transformar num câncer. Se um dedo não reconhece os outros dedos como parte da mesma mão, eles vão lutar entre si. Há que haver essa consciência da unidade. E, através da consciência da unidade, os grandes seres criaram as grandes religiões. Por isso que eles falam da importância da fraternidade, da importância da compaixão, da importância do amor, da importância da paz, da importância da inofensividade. Porque nós temos que ter consciência do coletivo. Daí a importância das virtudes, do respeito ao outro, que o outro é divino como eu. Uma das coisas mais importantes que eu acho que o Buda falou, e nós esquecemos, é que quando ele se iluminou, ele falou uma coisa fundamental, maravilha das maravilhas, todos os seres são Budas. Ou seja, nós não precisamos nos iluminar, nós já estamos iluminados. Nós precisamos reconhecer apenas que precisamos nos purificar e nos desidentificar desses veículos inferiores que são a personalidade. É o corpo físico, o emocional e o mental. Em muitas palestras eu falo, a mente é maravilhosa, mas a mente mente. A mente nos identifica com a separatividade. Por isso, um grande ser como Annie Besant nos deu a oração da unidade, o mantra da unidade. E esse mantra é lindíssimo. Ele fala o seguinte: ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é uno com todos os outros. Ou seja, através da consciência e da humildade que somos uns com os outros, temos responsabilidade. Temos que desenvolver a compaixão, a misericórdia e lutar pelo bem-estar dos outros. Algumas religiões, infelizmente, na esfera ocidental principalmente, instituíram a salvação individual da alma. E isso fez com que os seres humanos desenvolvessem um temor a Deus, porque tem medo da salvação da sua alma. Mas eu digo a vocês, os grandes seres iluminados, que tiveram uma expansão da consciência, viram que estão unidos a todos. Eles sentem-se unidos a todos os seres. Por isso eles são felizes. Por isso eles buscam ajudar a humanidade. Por quê? Porque eles não estão preocupados consigo próprios. Todos nós temos que chegar lá. Existe uma coisa chamada evolução. E se nós ajudarmos uns aos outros, o que se chama karma, nós estaremos melhorando a nossa condição individual, familiar, comunitária, estadual, nacional e, finalmente, planetária. Hoje, quando a gente vê o telescópio Hubble e outros grandes telescópios, a gente vê que a gente é uma semente, um pó de areia numa galáxia que está na periferia. Ou seja, há tanta beleza, há tanto movimento, e nós lutamos aqui, às vezes, por causa de um tênis, por causa de 10, 20, 30 reais. Quando eu participei no primeiro congresso de psicanálise, no Rio de Janeiro, eu ainda era um estudante, e as pessoas foram falar sobre qual era a importância psicológica do dinheiro. Eu achei aquilo ali fantástico. Porque, se vocês repararem bem, o dinheiro é apenas papel colorido do qual a gente atribui um valor. Para que serve o dinheiro? O dinheiro serve apenas para agilizar as trocas. Mas notem como os povos botam o nome do dinheiro. Dólar, que quer dizer dolor, peso, cruzeiro, cruzado, rublo, ou seja, sempre coisas negativas, porque as pessoas não sabem lidar com essas trocas, né? E a gente sempre quer mais, mas o dinheiro e a mente, que são capazes de trazer um bem-estar muito grande,
de fazer comida, de trazer um avanço tecnológico, também é capaz de criar canhões, tanques, metralhadoras, de fazer campos de concentração onde seres humanos são capazes de cruelmente, através de preconceitos, superstições e fanatismo religioso, massacrar outros seres humanos divinos em essência, como ele o é. Então, o que nós temos que fazer é resgatar a nossa consciência espiritual. E quem são aqueles que resgataram e conseguiram uma consciência espiritual de verdade? Não apenas intelectual, mas uma expansão de consciência. São seres como Krishna, como Buda, como Moisés, como Krishnamurti. Eu estive lá, eu tive a oportunidade agora de estar na árvore onde Krishnamurti se iluminou. É a famosa Pepper Tree, que fica lá em Ohio. Essa árvore morreu num raio, talvez há uns 30, 40 anos atrás, e agora ela está revivendo, ela está novamente brotando. Isso aí é uma mensagem de esperança. Quando eu estive lá, a Califórnia estava passando uma das maiores secas dos últimos 80 anos. Quando eu pisei na propriedade Krishnamurti, começou uma garoa e apareceu um arco-íris. E quando eu cheguei perto daquela árvore, eu senti uma energia muito forte. Quando eu saí da propriedade, caiu um pé d'água. Se a gente tem olhos para ver, a vida nos dá momentos de inspiração, como ele disse, são milagres. Mas milagres talvez realmente seja a condição da nossa vida. Nós somos divinos em essência, só que nós nos esquecemos. Hoje a gente fica brigando pelo cilindro de ar comprimido quando a gente tem o ar todo para respirar. Talvez quando a gente esteja debaixo d'água, o cilindro seja fundamental, mas aqui fora brigar por um cilindro de ar comprimido é uma extrema tolice. Toda a virtude, todo o amor baseia-se na luz. Por isso que nós temos que buscar a lucidez. A inconsciência é que nos traz a incapacidade de ver quem realmente somos. E a incapacidade de ver quem nós realmente somos é que traz o mal, o ódio, a crueldade, a violência. Por isso, para nós cultivarmos as verdadeiras virtudes, nós temos que entender que existem virtudes universais, que são as pregadas pelas verdadeiras religiões. Essas não mudam, elas sempre vão existir. A coragem, o heroísmo, a ética, a bondade, a beleza. Existem virtudes transitórias, que são as culturais, e existem as virtudes pessoais, mas elas têm que estar atreladas hierarquicamente umas às outras. Se nós acreditamos que nós somos seres divinos, nós temos um trabalho que a gente chama Dharma, que se chama uma missão: trabalhar pela evolução da humanidade, trabalhar pela coletividade, trabalhar pela ecologia, trabalhar pela melhoria em todos os campos de atividade humana, seja na saúde, seja na educação, seja na tecnologia. Para quê? Para trazer a verdadeira espiritualidade na Terra. Se existe uma manifestação divina, é esse paraíso que nós vivemos, que é exatamente a Terra, que tem vida, que tem alma, e que a gente precisa cuidar, não só para nós, mas para os nossos descendentes, para as futuras gerações. Nós estamos aqui de passagem, nós somos turistas. Como os bons turistas, nós não podemos deixar tudo sujo, nem buscar territórios aqui, porque, como se diz, caixão não tem gaveta. Nós só vamos levar o que fizermos de melhor. A espiritualidade e a divindade que existe em nós só quer que a gente aprenda a desenvolver essas virtudes, que são do amor e da sabedoria. Existe um grande mestre, que foi um dos inspiradores da Sociedade Teosófica, que ele diz que todas as virtudes vêm de apenas 2 lugares, do amor e do ódio. Esses são eternos. O amor vai dar a unidade e a inclusão. O ódio vai ser exatamente aquilo que inspira as trevas, ou seja, que é a ausência de luz. E se a gente busca a luz, se a gente busca a sabedoria, nós temos que desenvolver as virtudes do amor.
Porque, por exemplo, a inveja significa não conseguirmos ver, né, o amor, o desenvolvimento que existe no outro. Os ciúmes tem a ver com o cio, tem a ver com a luta exatamente do animal que existe em nós. Nós temos que reconhecer esse animal em nós, mas nós temos que reconhecer também o divino que habita em nós. Por isso, temos que conhecer esse animal e domesticá-lo. Esse animal está no físico, esse animal está no emocional, esse animal está no mental concreto. Mas o divino é o divino cavaleiro, é o divino ser que precisa desses instrumentos para alcançar a sua integralidade. Como disse Jung, nós temos que nos tornar indivíduos, ou seja, não divididos. É trazer esse animal para que ele sirva ao divino, como o verdadeiro centauro, que usa a parte inferior para mandar uma seta em homenagem ao grande Deus, ao grande Logos, que representa o Sol. Confúcio nos disse que se nós quisermos educar, nós temos que saber o conhecimento das palavras. Olha que coisa interessante. Não devemos mais usar a palavra aluno. Aluno é aquele que não tem luz. Alúminis. Não podemos mais usar essa palavra. Temos que usar a palavra discípulo, aquele que está aberto a entender. Ou como dizia Pierre Weil, nosso saudoso e querido Pierre Weil, sermos aprendizes. Ou seja, cheios de vontade de aprender coisas novas sobre a experiência da vida, que é maravilhosa. Não podemos ser apenas um vaso onde alguém chega e entorna sobre nós todos os seus condicionamentos, como disse Krishnamurti. Não podemos mais usar essa palavra aluno. Tem que estar cortada do nosso dicionário. Também a gente não pode falar, fulano está judiando de alguém. Isso está relativo a quê? A judeu? A Judas? De quem que a gente está falando? A gente fala sem saber. E a gente usa as palavras erroneamente, porque a gente não sabe o que está falando, o que está dizendo. Temos que ter consciência de quem somos e o que falamos, porque o verbo é criador. É como disse o nosso querido Antônio, nós temos que estar aqui, no aqui e agora. A gente só aprende no aqui e agora. Estamos todos aqui e agora, presentes, ou estamos com a nossa mente psicológica no dia de amanhã ou no passado, que não volta mais, que já morreu? Ele falou muito bem, a mente cronológica e psicológica são diferentes. Quando você está com muito prazer, tudo passa muito rápido. Quando você está num plantão, quando você está de castigo, o tempo demora muito a passar. Quando a gente é jovem, a gente quer logo fazer 18 anos. Quando a gente está velho, parece que o tempo passou muito rápido, parece que ontem eu era adolescente e que agora eu já me aproximo novamente daquilo que chamam morte. E a gente tem muito medo da morte. E o que é a morte? Será que estamos conscientes que vamos morrer um dia? E o que morre? A centelha? Ou é esse nosso corpo que está envelhecendo? E como disse o muito querido Edmar, se desenvolve a famosa síndrome da cefoia. Cefoia juventude. Porque o corpo envelhece, mas o espírito não envelhece jamais. A mente pode estar sempre se renovando se ela está ligada ao divino. Mas temos que reconhecer que o corpo envelhece. E com o envelhecimento vem as limitações. E se nós não tivermos paciência e desenvolvermos uma série de habilidades, se a gente se identificar com esse corpo, a gente vai querer fazer um monte de cirurgia plástica, vai fazer uma série de coisas para tentarmos reviver uma juventude que já não existe mais nesse corpo físico, que vai morrer, porque o tempo é invencível. Então temos que ser aliados do tempo. E com o tempo vem a evolução, e com a evolução vem a sabedoria. E com a sabedoria, a verdadeira identificação, com que a gente tem que se identificar. E a gente tem que se identificar com essa sensibilidade. Como é que se aprende? Murilo Nunes de Azevedo mostrou algumas vezes aqui para a gente. Uma vez o monge zen budista falou assim, segure esse bastão com toda a força. E ele segurou, não, bota toda a sua força, bota toda a força no bastão. Aí o monge, num movimento rápido, talvez seja um mestre de Aikido, tirou tão rápido e ele segurava tão forte, quando ele abriu a mão estava sangrando. Ele falou assim, aprende, discípulo, o apego traz sofrimento e dor. O Gandhi,
foi levado até ele uma criancinha que comia muito doce de chocolate. A mãe falou assim, Gandhi, fala para ele, eu não consigo. Manda ele não beber, não comer tanto coisa doce, não comer chocolate. Ele falou assim, traz esse menino daqui a um mês. Hoje eu não posso fazer isso. E aí o Gandhi ficou um mês sem comer açúcar, um mês sem comer chocolate. E quando a criança veio, falou assim, não coma tanto açúcar, pare o açúcar. E a criança parou. Mas ele educou como? Pelo exemplo. Então, seja o exemplo que você quer ser no mundo. Não adianta um médico com um maço de cigarro aqui falar, para de fumar. Você não vai parar de fumar. Ele está com um maço no bolso, ele fuma. Né? Então, as coisas têm que ser construídas pela sensibilidade e pela capacidade de ver o aqui e agora. Uma das coisas mais fantásticas que eu vi na autobiografia do Krishnamurti é que ele estava num carro, indo para uma montanha, e ele estava olhando a natureza, ele estava olhando o motorista que dirigia e um casal lá dentro do carro discutindo sobre política, talvez, na época ainda da independência da Índia, e discutiam acaloradamente. E no meio daquela viagem, o motorista atropelou uma cabra e a matou, e eles seguiram em frente. E ele falou assim, enquanto eles discutiam sobre política, eles não viram aquela cabra que acabava de ter sido morta pela imperícia ou talvez pelo excesso de animais na pista lá. Eles não conseguiam ver nada, eles só conseguiam ver o seu ego discutindo. Não é? E às vezes a gente fica discutindo sobre pontos de vista. E nós temos que buscar a verdade. E a verdade é uma terra sem caminhos que cada um tem que descobrir por si mesmo. E que vai sendo descoberta à medida que você vai descobrindo. Nós temos essa possibilidade. Grandes seres que se iluminaram, grandes seres que atingiram essa capacidade e que mostram um caminho até eles. Como é que é? Larga a sua carga. Nós não temos que aprender nada, nós temos que tirar. Larga o seu apego, larga o seu orgulho, larga o seu egoísmo, se torna mais leve, largue o apego à vida, largue tudo, porque vai ficar o quê? Só luz no final. Então a gente não tem que trazer muita bagagem, muita experiência. O conhecimento vai trazer sabedoria para a gente aprender a soltar. E quando a gente soltar, tudo que a gente tem, a gente não vai sentir dor alguma.